Então, a gente vai fechar esse conjunto de aulas sobre aplicação da biotecnologia em laboratório clínico para falar um pouquinho sobre biosensores e outras tecnologias, né? Aqui no slide inicial, eu já coloquei uma imagem que é aquela que a gente obtém de um resultado de análise usando um microarranjo de DNA ou um chip de DNA, que em inglês a gente chama então de microarray, né? É uma imagem gráfica bem bonita, assim, colorida, né? Dá até para fazer um quadro. Mas é o resultado da análise nessas bolinhas com essas cores que variam de um verde, um laranja, amarelo, até um vermelho, né? A gente vai entender um pouquinho o que envolve, né, esse tipo de análise e como é que a gente vê esse resultado depois com essas bolinhas coloridas, né? Mas é uma imagem gráfica bem interessante. Então, a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre o princípio básico do uso dos biosensores e dos chips de DNA, né? Aplicados, enfim, para diagnóstico, enfim, envolvendo várias estratégias diferentes, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, para a gente também entender um pouquinho sobre como é que funcionam essas ferramentas, que até não são tão novas assim, pensando num biosensor, mas um chip de DNA é uma coisa mais recente na rotina de laboratório, né? Em pesquisa, a gente já tem uso ele já há algum tempo, né? Mas na rotina do laboratório agora é mais recente, realmente. E a gente tem indicação, então, nas referências para estudar esse assunto, são várias, a gente já discutiu um pouquinho sobre elas em outras aulas, né? E nós vamos começar falando, então, sobre os biosensores, né? Os biosensores, eles, na verdade, a proposta, né, de desenvolvimento de biosensores já começou com o início do século XX, mas o primeiro biosensor realmente desenvolvido para utilização mesmo já em rotinas, enfim, aconteceu só na década de 60 do século passado, né? Que biosensor era esse? Era um biosensor que compreendia uma fita, né, para aplicação de uma gota de sangue para avaliar a glicemia, que é o glicosímetro que a gente usa ainda hoje, né, para pacientes que inclusive têm diabetes, para verificar o nível de glicose na sua própria casa, né. Então, foi um dos primeiros biosensores desenvolvidos, né, e ele consiste, então, em uma avaliação que envolve a atuação de enzimas, né, associadas com um eletrodo, né, que permite, então, essa avaliação do nível de glicose de modo bem interessante, né. Então, é um método que a gente chama de eletrodo enzimático, né. E dessa maneira, vários outros biosensores foram surgindo a partir daí, né? Eles têm vantagens bem interessantes, né, para o diagnóstico, a gente depois vai conversar um pouquinho sobre isso também. E, em particular, agora nos últimos 10 anos, a gente tem visto que grandes empresas da área de diagnóstico, né, laboratorial, também têm investido bastante no desenvolvimento de biosensores. Então, a gente tem visto uma quantidade maior de tipos de biosensores disponíveis para uso, né, justamente porque ele agrega vantagens bem interessantes em relação a outras estratégias para o diagnóstico. Deixa eu só ver aqui, eu acho que tem alguém querendo entrar aqui na nossa sala. Joia, então vamos lá. Então, esses biosensores, eles consistem basicamente do quê? De dispositivos capazes de medir em tempo real, praticamente real, né, em poucos segundos, minutos, a presença de substâncias específicas em sangue, urina, em medicamentos, alimentos e amostras ambientais, né? E daí, para a fabricação desses dispositivos, a gente tem a união de duas grandes áreas, né, da ciência, a biologia molecular e a microeletrônica, né, que permitem, então, desenvolver esses dispositivos com essa aplicação bastante variada, né. Esses dispositivos hoje, eles são chamados também de POC, né, de POC, que são os dispositivos que a gente chama point of care, que são aqueles dispositivos que a gente usa para avaliação de diferentes analitos, né, em amostras variadas, direto no ponto de cuidado, digamos assim, por isso point of care, né. Então, ao invés de você ter uma pessoa para atendimento e coletar o sangue, mandar o sangue para o laboratório processar esse sangue, né, essa amostra, de fazer, né, a parte analítica, depois emitir o laudo, enfim, tudo mais, que envolve uma logística, às vezes, bastante complexa. Num POC, você faz a avaliação na hora, praticamente, né, por isso que a avaliação eu coloquei ali em tempo real, praticamente isso.
Então, agrega vantagens bem interessantes, né, para o cuidado do paciente. Então, o biosensor, basicamente, como é que ele é montado, né? Quais são os principais constituintes? Ele apresenta uma parte que seria um biorreceptor, né, que compreende o elemento de reconhecimento, que geralmente, então, ele tem uma composição biológica, com a qual o analito da amostra vai interagir, né, e ele vai estar intimamente associado com um transdutor, né, que vai poder, então, decodificar o sinal que se gera a partir da ligação do analito aqui, de modo a converter num sinal que possa dar uma resposta, né, para o dispositivo, que ele possa, então, converter aquele sinal de interação, que pode ser uma própria ligação antígeno-anticorpo, ou uma reação enzimática, enfim, converter isso num outro tipo de sinal, que depois a gente vai ver, né, em números o resultado depois no dispositivo, né. Essa figurinha, ela mostra, então, um dispositivo específico para o analito que tem um formato quadradinho aqui, né, então esse elemento de reconhecimento, ele interage especificamente com esse analito, mas com outras moléculas não, né, de modo que ele possa ter uma certa especificidade, então, para avaliar esse analito específico, e decodificar de modo não só quali, mas quantitativo, né, quando as moléculas interagiram aqui, também é possível fazer essa quantificação. Então, o princípio de um biosensor compreende basicamente o quê? A associação de um componente biológico, que eu chamo então de biorreceptor, e ele apresenta então um elemento de reconhecimento biológico. Esse elemento ele tem que função, né? A função de reconhecer e interagir com o analito de interesse. E dessa interação, né, vai acontecer uma alteração em propriedades físico-químicas ali, no biosensor, que vão ser detectadas medidas pelo transdutor, né? Então, a função do transdutor é converter aquela informação em um sinal mensurável no equipamento, no dispositivo portátil. Então, essa substância, né, presente mobilizada na superfície, né, do biosensor, enfim, eu vou ter uma substância biológica, um componente biológico mobilizado naquela superfície, onde eu tenho o transdutor, né? Esse elemento biológico, ele pode ser de que natureza? Eu posso ter micro-organismos mobilizados ali, inclusive antígenos, por exemplo, mobilizados, né? Eu posso ter células, anticorpos, enzimas, proteínas, organelas, enfim, tem vários estudos apontando vários tipos de componentes biológicos. E o transdutor compreende basicamente uma placa eletrossensível. Existem outros sistemas também que podem ser utilizados, mas basicamente esse, né, que é o mais utilizado. E o biosensor em si tem características, então, bem interessantes, que permitem não só detectar, né, o analito na amostra que eu vou utilizar, seja uma gota de sangue, uma fração de água, por exemplo, de uma fonte de água, que pode ser um rio, um poço, enfim, né? Mas eu posso também quantificar essas substâncias, mesmo presentes em baixas concentrações, né? Então, ele é um método extremamente seletivo, justamente por esse componente biológico associado, né, ao biosensor. Aqui na figurinha do slide, eu coloquei uma foto mostrando um glicosímetro, né, com a fitinha para coletar a gota de sangue para avaliar os níveis de glicose. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que se fundamenta, né, esse processo aqui de avaliação de nível de glicose no sangue, através de uma fita associada, então, a um dispositivo portátil. Então, independente, né, do tipo de biosensor, eu vou ter sempre uma parte, né, um componente biológico, um biorreceptor, contendo elemento de reconhecimento, que pode ser de diferentes tipos, né, a gente conversou antes ali. Eu posso ter enzimas fixadas, né, nessa porção do biosensor, eu posso ter anticorpos, posso ter antígenos, posso ter, né, proteínas, enfim, variadas, né, e a partir da ligação da associação, né, dessa porção de elemento de reconhecimento com o analito específico, com uma associação altamente específica nessa interação, a gente vai ter a geração de algum tipo de reação, enfim, ou de calor,
ou geração de uma reação que libera luz, enfim, alteração de pH, ou mesmo de corrente elétrica, que permite, então, transferir, né, esse sinal aqui para o transdutor, que depois converte, né, num sinal decodificado pelo equipamento. Então, esse sinal que se gera nesse mecanismo de associação inicial, que depois se transfere para o transdutor, é proporcional sempre à concentração da espécie geradora, né? Isso que permite o processo também de quantificação. Então, quais são as vantagens do uso desses biosensores, né? Vantagens várias, né? Eles vieram para simplificar os métodos analíticos, e, como eu comentei com vocês, né, a gente tem visto nos últimos 10 anos, grandes empresas grandes empresas que são farmacêuticas também, boa parte delas, mas algumas são mais do diagnóstico laboratorial, voltadas para desenvolver esses biosensores de vários tipos diferentes, né? Então, grandes empresas como Roche e outras empresas, né, que participam do segmento de diagnóstico laboratorial, investindo não só em equipamentos para laboratórios de grande porte, mas também em dispositivos portáteis, né, os POCs, para simplificar os métodos analíticos. Então, uma vantagem deles é a simplificação e a portabilidade. Então, como a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que precisa avaliar os níveis de glicose de modo mais frequente, né, um diabético, para ele é muito tranquilo levar um glicosímetro, até numa viagem que ele vai fazer, né, coloca lá na mala dele, ele carrega para cá e para lá o dispositivo com as fitinhas e pode fazer a avaliação da glicemia quando e onde ele precisar, né. O custo também é bastante reduzido frente a outros equipamentos que a gente tem no laboratório, né? E também se coloca que esse método de análise usando o biosensor, ele é menos poluente, porque como eu uso geralmente porções pequenas, né, mesmo do dispositivo em das fitas, pequena quantidade de sangue, né, de amostra que eu vou utilizar, isso permite que a gente use também menos reagentes para fazer não só o preparo das fitas, mas, né, o processo em si, levando a gente a proporcionar no processo analítico menos impacto ambiental também, né? Então, isso é uma vantagem bem interessante. Ai, filho, não dá para usar a internet, a mãe está dando aula. Filho, a mãe está dando aula, depois a gente conversa. Não dá para usar, eu estou em aula. Não dá para ver só comer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos, né, que a gente encontra nos diferentes biosensores. Um dos métodos mais usados é o método eletroquímico, né, que permite utilizar uma reação envolvendo a atuação principalmente de enzimas, né, que permitem a formação de uma corrente elétrica que decodifica-se depois como, né, proporcionalmente como um valor, né, que seja de glicemia, né, ou de outros analíticos como colesterol, triglicerídeos e outros tantos, tá? Também é possível que se utilize métodos elétricos com medida de condutividade. Os óticos também são bastante utilizados com avaliação de quimiluminescência, fluorescência, absorbância, ou a própria cor direto no dispositivo, né, portátil. Métodos térmicos também, né, e todos eles vão ter sinais gerados sempre proporcionais à concentração da espécie geradora. A espécie geradora é o meonalito, né, que vai estar associado, então, com o elemento biológico de reconhecimento. Então, em relação aos métodos eletroquímicos, eles são baseados principalmente na atuação de enzimas, né? Então, em relação ao exame, por exemplo, de glicose, usando a fitinha lá e o glicosímetro, como é que funciona o ensaio em si, né? A gente teria na fita imobilizada a glicose oxidase, enzima específica, então, para atuar sobre a glicose presente na gota de sangue, né? Quando a gente coloca em contato a gota de sangue com a fita, a glicose entra em contato com a enzima, né, e a glicose oxidase vai promover a formação de produtos aqui e também do peróxido de hidrogênio, né. Esse peróxido de hidrogênio formado é o que vai participar da segunda reação, onde a gente tem, então,
liberação de elétrons, né, devido à decomposição do peróxido de hidrogênio aqui, liberando oxigênio, hidrogênios e elétrons também, tá? E esse fluxo de elétrons que se gera aqui é que vai ser proporcional à quantidade de glicose que eu tinha presente no início, o substrato para a atuação específica da enzima, né? E esse é o mesmo mecanismo que se usa, por exemplo, para avaliação do nível de colesterol, usando fitas também reagentes, né? Então, ao invés de eu ter daí a glicose oxidase fixada na fita, eu vou ter outra enzima que é a colesterol oxidase, mas o princípio do processo é basicamente o mesmo, né? A conversão do colesterol num produto, né, com geração de peróxido de hidrogênio, e a decomposição desse peróxido, liberando oxigênio e hidrogênios e elétrons, então, proporcionalmente à quantidade de colesterol presente na minha amostra. E daí eu coloquei alguns exemplos, né, de biosensores vários que a gente tem disponíveis hoje em dia, né. Então, aqui eu coloquei um sisteminha que permite não só a avaliação de glicose, mas também de colesterol, triglicerídeos e lactato, né, um sisteminha que a gente conhece como Accutrend, que é da Roche também, né. Não faço propaganda para ninguém, né, deixo sempre bem claro, mas só para vocês conhecerem que existem vários dispositivos, né. Esse dispositivo, ele permite, então, a avaliação de glicose, de colesterol, lactato, triglicerídeos, nessas faixas de concentração aqui, que são bem interessantes, né, e com resultados que saem entre 10, 12 segundos até 180 segundos. Então, basicamente, o princípio é aquele que a gente viu antes ali, a mobilização de enzimas, que degradam, então, esse substrato, formando uma espécie, no caso, uma espécie reativa de oxigênio, que depois é decomposta, liberando elétrons, que vão ser em quantidade proporcional ao quanto a gente tinha de substrato inicialmente presente na amostra de sangue. Bem, além desses dispositivos, né, que são bastante usados já há algum tempo, a gente tem outros que estão em desenvolvimento. Então, eu trouxe algumas informações para vocês também terem ideia do que se pode fazer, né, utilizando biosensores. Aqui eu trouxe um recorte, né, de biosensores aplicados à avaliação ambiental, né. Eu posso utilizar para avaliar, por exemplo, amostras de água, de solo, de alimentos, e desde a avaliação, por exemplo, de metais pesados presentes nessas amostras, assim como também de pesticidas também que podem ser avaliados, né. Imagine você, por exemplo, levar um dispositivo desse portátil, né, no seu bolso, praticamente, e às vezes ter contato com uma fonte de água, por exemplo, que você queira avaliar, né, como é que está a qualidade em relação a alguns desses analitos, né, e você faz a avaliação e vê na hora se, né, deu presença, né, de algum contaminante como esse. Então, aqui eu trouxe esse exemplo, né, desse dispositivo portátil também, esse biosensor, para detecção de metamidifose, que é um tipo de pesticida que a gente pode encontrar, né, contaminando fontes de água, enfim, e ele tem um efeito, assim como vários outros pesticidas também, de inibir essa enzima que é a acetilcolinesterase, né. Essa enzima a gente, inclusive, encontra no nosso organismo, enfim, é um mecanismo que leva à toxicidade desses pesticidas, né, por inibição dessa enzima que degrada a acetilcolina presente na fenda sináptica, né, que a gente tem a conexão entre os neurônios, né. Em virtude desse efeito que essas substâncias têm, eles utilizam esse mecanismo para fazer a avaliação do pesticida, né. Então, a fita, né, que a gente usa para colocar a amostra, ela contém essa enzima imobilizada, né, e se faz uma avaliação comparativa, então, né, uma condição normal, sem um inibidor, que seria o pesticida, a enzima vai gerar uma quantidade de íons, né, padrão, no caso, que seria um padrão, entre aspas, normal, né, mas se eu colocar a fita em contato com a amostra, eu vou ter uma quantidade, né, diferente de íons gerado em virtude da inibição da enzima, né, e daí a gente tem essa avaliação do agrotóxico, então, presente naquela amostra, tá? Então, uma avaliação bem interessante, direto no ponto de coleta, por exemplo, de uma fonte de água, enfim, o que for. Outro tipo de biosensores também que estão sendo desenvolvidos são biosensores para
avaliação de marcadores associados com um câncer, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um biosensor desenvolvido pela USP, lá em São Paulo, para avaliação, por exemplo, de um marcador que a gente, inclusive, pode avaliar no sangue usando outras estratégias, né? O antígeno CA19, que pode ser avaliado por um teste, como um teste ELISA, né? Só que esse biosensor que eles desenvolveram, ele tem várias vantagens bem interessantes. O tempo de análise que ele né, consegue resolver a análise do antígeno em mais ou menos 30 minutos, diferente de um teste de ELISA que pode demorar uma hora e meia, 2 horas, até incubar todas as etapas ali, para avaliar a presença do antígeno CA19, né? Outra vantagem interessante que eles apontam também é que utiliza-se menor quantidade de sangue, 4 vezes menos do que utilizaria para a técnica de ELISA, e uma vantagem bem interessante é que a sensibilidade do teste é 1000 vezes maior do que se observa usando o teste ELISA, né? O teste de imunoensaio, enfim, onde se utiliza aquelas placas de 96 postos, né, com anticorpos mobilizados para captura do antígeno CA19, né? Como é que funciona, então, esse dispositivo? Esse dispositivo, ele é construído usando uma camadinha de ouro, né, onde ficam esses bastõezinhos, né, são bastões de zinco que eles desenvolveram para revestimento, né, desses bastões, daí com uma camadinha de componente biológico, que contém quitosana, que é um derivado de quitina, né, que a gente encontra nas cascas, por exemplo, de crustáceos, como o camarão, né? Então, eles revestem esses bastõezinhos de zinco com quitosana, com cavalina, que são os principais materiais para revestimento, né? E daí eles fixam nesses bastões de zinco os anticorpos para captura do antígeno. No caso, o antígeno aqui vai ser o CA19 presente, por exemplo, na amostra de um paciente, né? E daí, pela conexão do antígeno com o anticorpo, a gente tem a geração de um sinal aqui no eletrodo, que vai estar associado depois com o equipamento, que vai decodificar isso como né, níveis variados, daí, de acordo com a intensidade de ligação. Quanto mais antígenos ligarem aqui, mais sinal, e daí uma avaliação do nível de antígeno CA19 presente na amostra do paciente. Aqui a gente tem mais um detalhe aqui mostrando como é que funcionaria, né, esse dispositivo. Então, aqui seria como é que seria, né, o dispositivo em si, com essa camadinha de ouro, onde a gente tem os bastões de zinco, revestidos com quitosana ou com cavalina, e daí isso permite que a gente consiga fixar os anticorpos ali, né, para capturar, então, o antígeno, que nesse caso, para análise, é o antígeno liberado, por exemplo, por células de câncer, por exemplo, de pâncreas, que eles utilizaram, né, e daí você vai ter, lógico, quanto mais antígeno presente, eu vou ter mais ligação, então posso fazer uma avaliação também quantitativa, aqui um detalhe em relação a como é que aconteceria, então, essa montagem, né, do biosensor, e a partir da ligação do antígeno com o anticorpo, então a geração de um sinal que vai ser decodificado, né, de modo proporcional à quantidade de antígenos capturados pelos anticorpos aqui. Então, um exemplo de biosensores desenvolvido no próprio Brasil, né, para diagnóstico de câncer. Bem, e em relação aos métodos óticos, né, os métodos óticos são os mais, que a gente encontra em maior quantidade disponíveis, né, hoje. Aqui eu trouxe um exemplo de um método ótico bem inovador, bem interessante, que associa o uso de um smartphone, de um celular, né, que quase todo mundo tem hoje em dia um smartphone, né. Então, ele é um sensor onde a pessoa vai depositar uma gotinha de sangue numa tira teste, como se fosse uma tira daquelas de avaliação de nível de glicose, que é essa tirinha que a gente vê aqui na imagem do slide, né.
E essa gota de sangue, então, atravessa a tira, tem várias camadas essa tira ali para separar os componentes do sangue, e numa porção da tira, a gente tem um reagente, enfim, para fazer avaliação, por exemplo, de nível de colesterol. Então, se o colesterol está presente, acontece a reação e se gera um produto colorido. Como a gente faz geralmente no laboratório também, né? Quem já fez bioquímica, enfim, avaliou o nível de colesterol no sangue, a gente faz uma reação, também gera produto colorido, mais ou menos o mesmo princípio, né? E depois se insere, então, essa tira num dispositivo, que é esse que a gente vê aqui, acoplado à câmera do celular, né? E daí essa câmera do celular vai fazer análise colorimétrica da imagem presente lá na tirinha teste, né? Então, a própria câmera do celular vai captar a imagem e, a partir da imagem capturada, vai dar o resultado de quanto de colesterol estava presente naquela gota de sangue, né? Eu trouxe esse exemplo porque eu achei bastante interessante, bastante inovador, né? E algumas empresas desenvolvendo, né, para análise aqui de colesterol, né, esse protótipo inicial. Eles chamaram de Smart Card, né, dessa abreviação de smartphone, para fazer diagnóstico rápido, enfim, de colesterol. Mas eles estão testando para outros analitos também, né? Então, coisa talvez que a gente tenha disponível daqui a algum tempo para uso na nossa própria casa, né? Então, usando o nosso próprio celular para fazer a avaliação, por exemplo, desses níveis, né, de analitos, né, mais de uso da rotina do laboratório, né? Aqui o nível de precisão do ensaio de 1,8%, nível bem interessante, né? Porque geralmente quando a gente começa a falar sobre biosensores, né, o uso de equipamentos portáteis, sempre se questiona bastante essa questão em relação a quanto eles são específicos e sensíveis comparados aos testes que a gente faz no laboratório mesmo, né? Então, até um tempo atrás, realmente, esses dispositivos portáteis, eles não tinham uma especificidade ou sensibilidade tão elevada quanto um teste em laboratório, né? Mas nos últimos tempos a gente tem visto que as indústrias têm aperfeiçoado esses dispositivos e alguns têm resposta até melhor do que, né, vários testes que a gente tem disponível para uso em laboratórios de rotina. Então a tendência é que eles cada vez tenham mais especificidade e sensibilidade comparado a testes feitos em laboratório, tá? Bem, e dos métodos ópticos, né, utilizados, o mais difundido é o uso do imunoensaio de fluxo lateral, que a gente conhece como ensaio imunocromatográfico. Não sei se vocês chegaram a ver até alguma coisa, talvez, sobre esse tipo de ensaio lá na imunologia, com a Profiário, talvez com o Profilo, mas é um ensaio que se utiliza bastante, né? E é um ensaio, por exemplo, que se usa para fazer o teste de gravidez, né, através da amostra de urina, ou o teste rápido para HIV, e também é o método usado para teste rápido para Covid-19 também, né? Então, baseado nesse mesmo método, né? Então, a montagem básica de um teste para um ensaio de fluxo lateral compreende o quê? Uma membrana de nitrocelulose, geralmente, né, onde eu vou ter dois pads aqui, né, onde eu vou aplicar a minha amostra e depois pingar um tampão, né, para que ela possa migrar, enfim, para o outro pad, que é o pad absorvente aqui. Então, por isso que a gente chama, então, de imunoensaio de fluxo lateral, porque acontece um fluxo, né, da amostra pingada de um lado até o outro lado, ela tem que alcançar esse outro pad aqui, essa outra almofada, né? E nesse caminho que ela vai fazer, vão acontecer as interações importantes aqui, né? Então, próximo a esse local onde a gente aplica a amostra, eu tenho uma outra almofadinha com o conjugado aqui, né? Com anticorpo secundário associado a algum, né, outro marcador, enfim, que permite observar se aconteceu interação ou não das moléculas em análise, né? E daí a gente pode ter fixado, né, ou não, os antígenos também para investigação, por exemplo, de anticorpos presentes na amostra do paciente, né. Geralmente esses testes, eles têm duas linhas, né, uma linha para a interação com o analito em questão e uma outra linha controle para captura de
anticorpos genéricos, digamos assim, né? E é preciso que sempre essa linha controle ela esteja positiva, marcada no final do ensaio para indicar que o fluxo aconteceu de modo adequado, né? Então, muitas vezes no ensaio se faz a avaliação e não tem não tem marcação da linha controle, marca só, por exemplo, positiva a linha teste, eu não tenho como garantir que aquele ensaio aconteceu de modo adequado. Então, sempre tem que acontecer essa reação com a linha controle aqui, e o teste pode acontecer ou não. Então, aqui eu trouxe só um exemplo da tira para avaliação, né, da presença ou não do hormônio que aumenta em quantidade no início da gravidez, né, no nosso sangue e também na nossa urina, que é o beta-HCG, né. Então, a tirinha compreende basicamente esse mesmo princípio, né, então você molha a tirinha na amostra de urina e a gente vai ter o hormônio presente, né, na urina, em quantidade grande, logo no começo da gravidez. Se ele estiver presente lá, eu vou ter a marcação das duas listras aqui, né, a controle aqui em cima e a do teste aqui embaixo, né, então aqui anticorpos que vão capturar, então, a molécula do hormônio, né, e dando um resultado, então, positivo. Aqui um resultado mais intenso, um pouco mais fraco e mais fraco, mas mostrando que a gente tem as duas linhas reagentes, né. E aqui, hoje, a gente tem disponível também para avaliação de gravidez, testes do mesmo princípio, né, mas que permitem, por exemplo, de acordo com a intensidade da quantidade, né, de beta-HCG presente na urina, a gente tem uma intensidade diferente de reação, e é possível, na tirinha teste, né, sugerir de quantas semanas a gestação já está acontecendo, se é no começo, de 1 a 2 semanas, se é de 2 a 3, ou mais de 3 semanas, em virtude do nível de beta-HCG encontrado na tira teste, né, em virtude da presença na amostra da paciente. E aqui eu trouxe algumas informações a mais em relação ao teste rápido para HIV, né. A gente tem aqui desenvolvido em Biomanguinhos vários testes rápidos, né, que eles fazem. Um deles é o teste para HIV do tipo 1 e tipo 2, né. Então, nesse teste disponível lá, feito em Biomanguinhos, na Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, eles fazem um teste também de imunoensaio de fluxo lateral, onde a gente tem, então, esse tipo de construção, né. Então, a parte onde a gente tem a aplicação da amostra aqui, próximo, onde a gente tem o conjunto com o anticorpo secundário conjugado, né, aqui ele é conjugado com partículas de ouro coloidal, né, e a gente tem, então, antígeno para o HIV fixado na linha teste aqui, e o antígeno controle aqui em cima, para associação com anticorpos, só para a gente ver se o ensaio aconteceu de modo adequado ou não, né. Então, se aplica daí a amostra do paciente num pocinho, né, que é o poço da amostra, o sample, e você vai pingar um tampão de corrida, né. Esse tampão de corrida, a função dele é justamente levar, né, o anticorpo até as linhas aqui, os anticorpos, né, até a linha teste, linha controle, né, proporcionando esse fluxo lateral desses componentes, né, até acontecer a interação deles com seus respectivos locais aqui. Se a gente encontrar na amostra do paciente, por exemplo, anticorpos contra o HIV, vai acontecer a ligação com os antígenos fixados na linha teste aqui, e também com os anticorpos com o controle fixado na linha controle. Eu tenho a marcação das duas bandas indicando um teste positivo. Então, aqui a gente vê o resultado, como é que ele sairia, né? Então, aqui uma amostra positiva, então, quando a gente tem a aplicação da amostra do paciente e a aplicação do tampão de corrida, o tampão vai levando os anticorpos até as linhas, né, teste e controle. Se eu tiver anticorpo contra antígenos do HIV1, HIV do tipo 2, esse anticorpo vai se ligar com o antígeno presente aqui, e daí o conjugado se liga com o anticorpo, né? E o teste, né, a linha controle, é só para confirmação que o fluxo aconteceu adequadamente e aconteceu a interação anticorpo primário, secundário, enfim, conjugado ao ouro coloidal. Então, eu consigo depois observar visualmente
né, a coloração dessas linhas aqui, teste e controle, indicando o resultado positivo, né. Se a pessoa não tiver anticorpos contra o HIV, o que vai acontecer? Eu aplico a amostra do paciente aqui no pad de amostra, pingo o tampão de corrida, né? A pessoa vai ter, né, vou ter outros anticorpos talvez ali, mas não tem anticorpo contra o HIV, então não acontece nenhum tipo de interação com a linha teste, mesmo que eu tenha os antígenos fixados lá, não tem anticorpo específico para esses antígenos, e daí eu tenho só a reação com a linha controle, né, com anticorpos aqui para o controle, e a ligação do conjugado aqui a esse anticorpo primário, né, e daí a observação da linha colorida em virtude da associação desse sanduíche aqui formado no ensaio. Tá? E aqui eu tenho fotos mostrando, então, como é que a gente observa esse resultado. Aqui mostrando o dispositivo, então, boa parte do dispositivo, ele fica coberto, né, com esse material plástico, então fica disponível aqui a região para pingar a gota de sangue do paciente, e também o tampão de corrida, né, e essa outra parte que a gente viu ali na figurinha, ela fica escondida, onde tem o conjugado, enfim, tudo mais. O que fica aparente é só as linhas teste e controle aqui. Tá? Então, quando você pinga a amostra aqui, ela vai correr aqui por baixo, né? E se tiver, então, anticorpo, vai acontecer ligação na linha teste, se não tiver, só na linha controle, né? Aqui um resultado não reagente, e aqui um resultado reagente, mostrando, né, a banda do teste do controle, então, indicando o resultado positivo. E aqui ao lado, resultados inconclusivos, por quê? Não tenho nenhuma marcação, nem em teste, nem em controle, ou só marcação em teste. Não posso considerar isso um resultado positivo, então é preciso repetir, né, ou fazer alguma outra avaliação para confirmar realmente se a pessoa tem, né, anticorpos contra HIV ou não, né. Então, sempre tem que acontecer a reação com a linha teste. Sem essa reação, não tem como validar esse resultado. E esse mesmo princípio de ensaio é usado para vários testes rápidos, né? Aqui eu trouxe mais um exemplo de um teste rápido, que é esse que foi desenvolvido agora recentemente lá por Bimbanguinhos também, para diagnóstico de Covid-19. Né? Então, nesse teste rápido que eles fizeram um teste bem interessante, né? Onde pode se avaliar tanto anticorpos do tipo IgM como IgG, mas num ensaio de fluxo lateral combinado, né? Então você aplica a amostra num pocinho, né? E ela vai se difundir para dois lados aqui, de modo a fazer reações separadas para IgM e para IgG, né? E outra inovação que eles fizeram também em relação à utilização dessa estratégia, né, do imunoensaio de fluxo lateral, é de acoplar um leitor para verificar o resultado também, porque às vezes a linha fica bem clarinha, né, do teste, do controle, e as pessoas ficam na dúvida se realmente deu positivo ou não deu positivo. Então, eles desenvolveram uma espécie de um leitor óptico, né, que permite avaliar realmente se deu resultado positivo, né, para IgM e para IgG. Eu achei um teste bem interessante, né, e ele foi desenvolvido agora recentemente em virtude da pandemia por Covid-19. Tudo bem, pessoal, em relação a biosensores? Tranquilo? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre outro tipo de ensaio, que são os baseados nos chips de DNA. Tá? Alguém já ouviu falar de chip de DNA? É uma coisa até meio estranha, às vezes a gente pensa, poxa, mas chip de DNA não é chip de computador, né? Mas é chip de DNA mesmo. Então, como é que funciona um chip de DNA? Por que a gente chama de chip, né? A gente chama chip os chips de computador que são feitos de silício, enfim, né? Mas os chips de DNA também são feitos de silício. Na verdade, são lâminas de sílica, né, de vidro, onde a gente vai imobilizar moléculas de DNA. Então, por isso que ficou, né, quando surgiram os primeiros microarranjos de DNA, ficou esse nome de chip de DNA como um nome mais popular, né, para esse tipo de construção, né. O que a gente vê aqui, na verdade, é um resultado de parte de uma lâmina contendo
moléculas de DNA fixadas, né, que são sondas, então, de DNA, e aqui a reação que elas tiveram com os alvos que ficaram capturados aqui, né, então, com essas cores diferentes que a gente vê aqui, que é aquela foto que a gente tinha no comecinho do slide da nossa aula. E aqui uma outra foto de um outro chip, né? Aqui também um dos primeiros chips que foram desenvolvidos para uso mais em rotina laboratorial, que foi um chip para avaliação de marcadores farmacogenéticos, também feito pela Roche, né, em associação com essa outra empresa, a Affymetrix. Em que é usado, ainda no Brasil não se usa tanto assim, mas em outros países, na Europa, né, a utilização desse chip para avaliar, por exemplo, o perfil farmacogenético de pacientes para ajustar o uso de medicamentos que são mais difíceis de ajustar a dose, antidepressivos e outros medicamentos de ajuste de dose mais complicado, por exemplo, anticoagulantes, enfim, através de um perfil genético que você conhece previamente, antes de administrar o medicamento. Então, ao invés de você ficar titulando o medicamento no paciente, como geralmente se faz, né, ou testando dosagens nos pacientes, você já ajusta antes, né, de administrar ao paciente a dose adequada para ele, conhecendo o seu perfil farmacogenético. É isso que torna, né, a farmacogenética uma área bem interessante, né, porque permite personalizar, né, de um modo bem interessante toda a terapia farmacológica do paciente, de acordo com o seu perfil genético de perfil mesmo de enzimas, né, que são codificadas por genes, que podem ter polimorfismos, enfim, diferentes indivíduos, e a partir daí, consequentemente, níveis de atividade diferentes, não só metabolização de medicamentos, mas também como alvos, né, para a atuação de fármacos. Então, como é que funciona um chip de DNA, né? A gente teria o chip nessa porçãozinha aqui, né, aqui em detalhe, como se fosse um aumento do chip, então ele compreende uma superfície de silício, de vidro, onde a gente tem fixadas moléculas de DNA. Então, essas moléculas de DNA, elas são sondas fixadas nessa superfície de silício, então por isso o chip de DNA, por causa do silício, DNA fixado no silício, né? E essas sondas são sondas de captura, para interagir, então, com certos segmentos específicos de DNA. Aqui, no caso, seriam para marcadores, segmentos, né, de genes que codificam enzimas do metabolismo de medicamentos, de fármacos. Bem, para que a gente usa chip de DNA? Né, os chips, eles surgiram mais para a utilização inicialmente em pesquisa, né? Então, para verificação de expressão de genes, aplicadas em estudos de genômica funcional, até inclusive quando eu fiz meu doutorado lá em Curitiba, a gente construía, né, os chips de modo caseiro para avaliação de expressão diferenciada de genes, né, de tripanossoma cruzi, que a gente estudava na época, né, e eu acompanhei bem todo o processo, tanto de fabricação desses chips de DNA, como também a utilização para avaliação de expressão de genes, né. E logo depois que começou-se a expandir, né, o uso desses chips de DNA para pesquisa, começou-se a vislumbrar a utilização deles para outras coisas também, né. Então, surgiram os primeiros chips para avaliação farmacogenética e farmacogenômica, para avaliação também de marcadores neoplásicos, então, para oncogenômica também, né, e eles permitem a gente avaliar a expressão de genes, né, envolvendo esses marcadores para essas áreas aqui, mas também permitem a gente fazer mapeamento de outras porções de DNA. Então, hoje a gente também tem outros chips que são utilizados para realização, por exemplo, de genotipagem, avaliação de polimorfismos, que são, né, os SNPs, os polimorfismos de nucleotídeos únicos, e também para análise cromossômica, né, de alterações em menor escala dos cromossomos, através também desses chips de DNA, chamados também de microarranjos. Uma análise cromossômica por microarranjo, que a gente conhece, então, como CMA. Bem, qual que é a vantagem de usar, então, chip de DNA, né? Ao invés de a gente fazer aquelas estratégias que a gente estava vendo antes, né, de avaliar um gene, né, para avaliar uma doença genética, né, ou de alguns genes,
Com o uso de um chip de DNA, eu posso avaliar milhares de genes de uma só vez, né? Então, a avaliação, ela é mais em larga escala, né? E, além disso, eu posso fazer análises comparativas também, isso é muito interessante. Então, eu posso avaliar, por exemplo, um perfil normal de um alterado, de uma célula, de uma amostra, por exemplo, normal e uma amostra, um paciente para avaliar marcadores tumorais, ou uma condição não exposta e exposta, então é uma avaliação bem interessante. E como é que funciona então esse chip, né? Os chips de DNA são chamados também de microarranjos de DNA, ou em inglês microarray, e eles compreendem, então, muitas sondas de DNA fixadas em lâmina, né? Aqui a gente tem uma figura mostrando, né, como é que seria esse arranjo, né, das sondas fixadas na lâmina de vidro. Então, aqui eu teria a lâmina aqui embaixo, e aqui eu tenho vários setores diferentes na lâmina, né? Aqui eu tenho um zoom, né, de um desses setores, mostrando as bolinhas aqui, né? Eu também tenho regiões que eu não vejo bolinhas, mas também que tem sondas, só que não aconteceu a ligação com o alvo, tá? Então, cada spotzinho desse, ele compreende, na verdade, várias sondas do mesmo tipo. Cada spot tem um conjunto, né, um tipo diferente de sonda. Então, imagina quantas bolinhas eu tenho nesse setor aqui, são muitas bolinhas, né? Imagine nessa linha, imagine nessa coluna, imagine nessa lâmina, quantos tipos diferentes de sonda a gente pode ter. Cada bolinha, cada spot tem uma sonda diferente, né? Então, por isso eu consigo avaliar milhares, né, de marcadores ao mesmo tempo. Então, em cada spot a gente tem a fixação, né, de uma sonda diferente de DNA, de um tipo diferente, com uma sequência de nucleotídeos diferente, né? Geralmente os chips, né, para pesquisa a gente constrói o chip, produz as sondas, né, coloca, tem um equipamento que vai fazer a spotagem, colocar, né, cada sonda aqui na lâmina, enfim, no local específico na lâmina, né? Mas quando a gente não faz pesquisa, a gente já compra as lâminas, os chips já prontos, né? Então, não preciso fazer essa parte inicial de processar e preparar o chip em si. Eu só preciso daí preparar a minha amostra, né, para poder fazer, né, a hibridização, então, com o chip. Então, o processo de testagem com o chip de DNA, com microarranjos de DNA, é basicamente uma reação de hibridização, como a gente já tinha visto isso em outros momentos. Então, o DNA na lâmina funciona como uma sonda de captura, e se a pessoa tiver na sua amostra um segmento de DNA que seja compatível, que seja complementar à sonda, eu vou ter interação e depois eu vou conseguir observar esse sinal de modo brilhante, né, fluorescente, por causa da marcação do material genético do paciente com esse fluorocromo, né, fluorescente, então. E daí se faz a leitura usando uma luz laser, né, que permite, então, ler os diferentes pontinhos para ver que cor que tem e se tem fluorescência ou não. Aqui uma outra visão desse ensaio, como é que ele funciona. Então, desse lado a fabricação do chip, mas nem sempre preciso fabricar, a gente pode comprar o chip pronto na rotina de laboratório, né? Eu preciso só preparar a amostra do paciente, fazer a marcação com fluorocromos, que são, então, substâncias que fluorescem. Geralmente se usa um ou dois fluorocromos diferentes, né? E daí a gente mistura esse material, né, do paciente com a lâmina, se faz uma incubação e se promove a hibridização. Então, tem equipamentos que promovem, né, esse processo. Geralmente dura um tempo de uma noite, 16 horas, né, mas podem ter tempos mais curtos também. E depois, no final, você vai retirar a lâmina, enfim, e ver o resultado, o que aconteceu, né? Se ligou algum material de paciente lá, em quais spots ligou, porque eu sei, na verdade, de cada spot desse, eu sei o que tem, eu sei qual tipo de sonda que tem, eu tenho todo um mapa, né, de todos aqueles setores, né, que a gente encontra na lâmina, então eu posso saber se deu positivo um marcador, negativo outro, porque não teve, né, ligação de nenhum material fluorescente aqui do paciente.
E como a gente comentou antes, esse chip de DNA eu posso fazer uma avaliação comparativa, né, que é o que geralmente se faz. Então, aqui nessa figurinha tem um esqueminha mostrando um chip de DNA aqui embaixo, né, com as sondas de captura, e aqui a amostra, né, de paciente. Então, uma amostra tumoral, por exemplo, né, e uma amostra referência, que é uma amostra normal. Aqui uma amostra, por exemplo, de um paciente que eu tenha suspeita, né, quero avaliar, por exemplo, o perfil genômico do tumor que ele apresenta, né. E daí a gente faz um preparo dessa amostra do paciente em separado, né, ao controle e referência, né, faço a marcação desse material com corantes fluorescentes de cores diferentes, então o material eu marquei com verde, o material do paciente tumoral eu marquei com vermelho, e a gente depois mistura esses dois materiais e incuba aqui junto com o chip, com a lâmina, né. Então, os pontos que eu vejo só verde é onde eu tenho a ligação só do material controle, material normal, material referência. Onde eu vejo só vermelho é onde eu tenho ligação praticamente só do DNA do tumor, né? E onde eu vejo amarelo, eu tenho a combinação das duas ligações, do verde e do vermelho, que o sinal, né, da ligação equivalente na mesma quantidade, né, de moléculas com verde e com vermelho dá um sinal de cor amarela. Depois de fazer essa incubação, então a gente faz um escaneamento com luz laser, né? A gente tem a geração realmente de um resultado como se fosse uma imagem, como a gente vê aqui, e depois o computador vai saber o que tinha em cada bolinha, né, em cada spot, qual sonda que era e onde deu positiva ou negativa a interação do DNA tumoral, por exemplo, do paciente. Aqui uma outra visão, então, também desse processo, como é que ele aconteceria. Aqui a amostra do paciente marcada agora com corante verde e do material referência, controle com o fluorocromo vermelho. Então, se faz essa marcação, né, a reação com os corantes em separado, mas para aplicação no microarranjo, as amostras são misturadas, né? E daí a gente vai ver em alguns spots a ligação das duas, onde aparece o amarelo, então mostrando quantidade equivalente de ligação com a sonda de captura do material do paciente e do controle, né, uma proporção 1 para 1, e em alguns spots mais verde, outros mais vermelho, e nuances que eu posso ver também, por exemplo, de um verde amarelado, um laranja, por exemplo, né, indicando também transição entre essas cores aqui, né. Então, é assim que se observa no final esse resultado. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre os testes, eu vou passar para vocês um vídeo para ficar um pouco mais fácil de entender como é que funciona, afinal de contas, esse microarranjo, tá? Então, eu achei esse vídeo aqui bem interessante que mostra como é que ele é feito. Então, aqui ele mostra duas amostras de células, e aqui a extração de RNA dessas células. Então, de cada amostra, se faz a marcação com agentes fluorescentes de cores diferentes, um verde e um vermelho. Aqui o preparo do chip de DNA, como é que se faz a espotagem, né, quando a gente faz caseiro. Então, o equipamento vai distribuindo em cada local, bem certinho na lâmina, os diferentes conjuntos de sondas aqui. Então, cada pocinho aqui tem uma solução contendo um tipo de sonda diferente. E daí a gente vai incubar esse chip de DNA com o material misturado, os dois materiais. E no final a gente tem essa imagem, né, em cores.
E aqui tem mais um vídeo bem interessante também. Deixa eu ver se era esse que eu tinha visto antes. Que mostra como é que funciona o... Vou deixar mais baixinho que eu vou daí explicando para vocês. Então, aqui mostrando o slide, né, a lâmina com várias spots ali, que é o chip. E aqui só um experimento mostrando, por exemplo, avaliação de leveduras expostas a uma condição com oxigênio e sem oxigênio. Então, ela mostra aqui, aqui comparação de leveduras que cresceram numa situação com exposição a oxigênio e sem oxigênio. E daí eu vou ter conjuntos diferentes de genes que são expressos nessas diferentes condições, né? Então, para avaliar essa diferença no padrão de expressão, vai coletar, extrair o RNA, né? Rompe as células, agora ela fala que então se faz o cDNA. O cDNA é o DNA complementar. Então, a partir daqueles RNAs presentes lá, se faz um processo de transcrição reversa, convertendo o RNA em DNA. Então, se produzem as moléculas de cDNA e demarcadas com fluorocromos diferentes daí, né? Um verde e outro vermelho, para poder comparar depois o perfil dos dois conjuntos de células cultivadas numa condição com oxigênio e sem oxigênio. Daí, para aplicar no chip, se mistura as duas amostras que você quer comparar. Aqui ela colocando que, né, a gente pode ter milhares, então, de spots, né, 6.000 ela colocou aqui, mas eu posso ter mais, dependendo. E aqui ela está mostrando três spots diferentes, com 3 sondas para 3 genes diferentes. Então, 5 UBA, né, se tiver a ligação... Se tiver a sequência complementar, vai acontecer a interação, vai ter a ligação. Então, como é que se vê o resultado daí, né? Se coloca a lâmina num leitor. Aqui no leitor, né, que vai fazer a leitura spot a spot com laser. Então, vai se fazer a avaliação como é que ficou a cor, né? Aqui passando o laser para avaliação do verde, depois o laser para avaliar o vermelho, e depois se sobrepõe a imagem, né? Se faz o merge das imagens. Então, nessa imagem que ela misturou, ela colocou as imagens sobrepostas ali, a gente vê que teve um gene onde teve só a ligação, por exemplo, de cDNA presente em células cultivadas de modo aeróbio, com oxigênio. Outro gene, a gente viu que teve só cDNA de células cultivadas de modo anaeróbio. Então, o que eu poderia dizer? Que esse gene aqui, ele está ligado
sempre quando as células estão cultivadas sem oxigênio. E esse aqui sempre quando as células estão cultivadas com oxigênio, né? E esse aqui, ele está sendo expresso tanto numa condição como outra, porque a gente teve ligação de cDNA tanto de um, né, cultivo como do outro cultivo também, né? E a gente pode associar esse tipo de perfil, né, de análise com o perfil, por exemplo, de amostra de paciente também, né? Onde eu teria, por exemplo, um perfil controle normal, que seria esse verde aqui, e eu posso avaliar, por exemplo, a amostra de um paciente, a amostra tumoral do paciente, marcado com fluorocromo vermelho, né? Então, onde tiver a ligação do material do paciente, né, do material tumoral somente, eu sei que, por exemplo, aqueles genes lá, eles estão sendo expressos somente nas células tumorais, não estão sendo expressos nas células normais, né? E onde eu tenho marcação dos dois, eu sei que aqueles genes estão sendo usados tanto pelas células tumorais, como pelas células normais também, né? Então, tipo de avaliação que a gente pode fazer. Então, a vantagem é que eu posso fazer uma avaliação comparativa e posso avaliar não só um marcador, mas muitos marcadores ao mesmo tempo. Então, imagina, não só avaliar 3 genes, eu posso avaliar milhares de genes ao mesmo tempo, né? Então, é isso que torna a técnica, assim, tão interessante, tá? Então, para fechar esse assunto, eu coloquei mais algumas informações aqui em relação a chips de DNA que a gente tem disponíveis para análise, né? Então, dos primeiros desenvolvidos foi o AmpliChip e o CIP450, que é aquele que eu comentei antes com vocês, que quem desenvolveu foi a Roche, né? Para justamente a avaliação de polimorfismos, né, em genes que codificam enzimas do metabolismo de medicamentos, de fármacos, né? O número de genes avaliados nesse chip proposto era de 31 genes, né, mais os controles, enfim. E depois dele começaram a se desenvolver vários outros chips também. Tem um também disponível, inclusive, para uso no Brasil, que é o MamaPrint, que é para avaliação de 70 genes associados com câncer de mama, né? Existem outros chips também desenvolvidos, enfim. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Mas tem vários já desenvolvidos. E aqui na época a gente tinha alguns que não tinham sido aprovados ainda pelo FDA, agora todos esses já têm aprovação, né? Então tem vários que podem ser usados para avaliação de vários marcadores, não só dezenas aqui, como milhares, né? Ou mesmo milhões de marcadores, né? De DNA. E aqui algumas coisas interessantes em relação, né, ao uso desses chips, agora em investigações, por exemplo, né, em escala genômica, para avaliação, por exemplo, de alterações cromossômicas, né, que acontecem em escala um pouco menor. Quando a gente faz, por exemplo, a avaliação cromossômica no indivíduo, eu posso usar os métodos padrões, né, que são métodos para avaliação de cariótipo, com bandeamento G, por exemplo, que é o tradicional, né? Mas é possível também fazer avaliação hoje de cariótipo de modo mais minucioso, né? Utilizando, por exemplo, um microarranjo, né? Qual a vantagem de usar um microarranjo em vez de fazer avaliação de alteração cromossomos usando um cariótipo convencional? No cariótipo convencional, como eu faço uma imagem dos cromossomos no microscópio, eu consigo detectar somente alterações maiores, né, em cromossomos, então perdas, deleções grandes em braço P ou em braço Q, né, translocações que sejam mais visíveis também, então pequenas modificações eu não consigo observar, né. Aqui foi colocado como exemplo a avaliação, por exemplo, de trissomia. Eu posso facilmente avaliar uma trissomia fazendo um cariótipo simples com bandeamento G, porque vou ter uma trissomia clássica do cromossomo 21, todo um cromossomo 21 a mais, que é fácil de encontrar, né? Mas nem sempre as pessoas apresentam alterações cromossômicas assim
tão fáceis de serem encontradas. Algumas vezes elas são pequenas, em pequena proporção, né? Então, para detectar essas modificações pequenas, se indica fazer uma avaliação por microarranjo, né? Eu consigo detectar pequenas deleções, duplicações também, né? E a possibilidade hoje também da gente fazer uma análise mais pormenorizada, além de avaliar, né, essa questão em relação à estrutura de cromossomos, você avaliar o genoma do indivíduo, né? Antigamente isso era difícil da gente pensar, poxa, como é que eu vou avaliar todo um genoma de um indivíduo, né, sabendo que o nosso genoma humano demorou tanto tempo para ser feito, né? Mas nos últimos anos surgiram vários métodos mais rápidos de sequenciamento, né, e que permitem a gente hoje fazer avaliação de genomas em tempos bastante reduzidos. Então, hoje é possível você fazer uma avaliação completa do genoma de um indivíduo, né, ou avaliação do seu exoma, né, tem vários laboratórios, inclusive no Brasil agora, que fazem bastante propaganda, né, em relação a esse tipo de exame, né, de avaliação de exoma. Qual a diferença entre avaliar, por exemplo, o genoma de um indivíduo e avaliar o exoma, né? No exoma, a gente vai avaliar somente regiões codificadoras do gene, somente os exons, por isso o nome exoma, né? E o genoma já vai identificar, né, não só as regiões de exon, mas também as regiões não codificadoras, que são os introns, né? E outras porções do gene também. Então, o genoma completo seria toda a extensão de DNA que a gente encontra no indivíduo. O exoma compreende somente as regiões codificadoras, que, quando alteradas, né, geralmente desencadeia algum tipo de alteração na função da proteína codificada por aquele gene, enfim. Então, geralmente tem mais associação com diferentes doenças genéticas que as pessoas possam apresentar. Não só doenças monogênicas, como doenças multifatoriais também. Tá? E aqui eu trouxe, então, mais uma informação em relação à utilização do microarranjo, então, para avaliação de alteração cromossômica em escala menor. Então, geralmente o pessoal se refere a esse tipo de análise, né, como análise cromossômica por microarranjo, ou o CGH Array, ou SNP Array, né, que são exames que permitem avaliar, então, deleções, duplicações, né, em pequena proporção nos cromossomos, que são aquelas que não são capazes de serem verificadas num cariótipo de bandeamento G tradicional, porque elas são muito pequenininhas, né? Então, para fazer esse tipo de avaliação, pode-se recorrer ao uso de um microarranjo de DNA, né? Como é que se faria daí essa avaliação do cariótipo do indivíduo usando um microarranjo, né? Então, se utiliza microarranjos com vários marcadores, são milhares de marcadores. Alguns laboratórios usam chips, né, de DNA com basicamente 180 mil oligonucleotídeos diferentes fixados aqui na lâmina, né? E daí você prepara o material do paciente, marcando ele com um corante fluorescente, e você tem um DNA controle, né, para comparar. Para fazer a hibridização, a gente mistura sempre as duas amostras, né? E depois a gente vai avaliar o que aconteceu de ligação em cada spot, né? Lógico que nesse processo de hibridização se tem um tempo de incubação para acontecer a ligação sonda-alvo, né? Depois se fazem lavagens para tirar as ligações inespecíficas ou, né, onde não acontecia um tipo de ligação para tirar o excesso, né, de material marcado, e depois no final se faz a leitura usando o scanner laser para verificar como é que ficou a imagem lá dos spots, né. Então essa figurinha aqui embaixo, ela mostra que quando a gente tem uma quantidade equivalente de ligação de DNA controle com DNA do paciente, né, isso indica que o DNA do paciente não tem alteração naquele ponto daquele cromossomo, naquele marcador que foi avaliado aqui, né. Se eu verificar, por exemplo, num spot só marcação verde, é sinal que faltou do paciente DNA desse tipo aqui, dessa região cromossômica, indicando, por exemplo, uma deleção daquela região cromossômica que foi avaliada, né. Aqui ele colocou como perda de DNA, né. E se eu tiver
um spot marcado muito fortemente com vermelho, isso pode indicar o quê? Que naquela região cromossômica presente ali, a gente tem uma duplicação no material genético do paciente, né? Mais do que a gente encontra no controle. Então, como se tivesse DNA a mais daquela região cromossômica que foi avaliada. E a partir desse perfil que se vai verificar, então, se a pessoa tem alguma alteração cromossômica em menor escala. Então, assim que se faz a avaliação de um CGH-array, né, ou de uma análise cromossômica por microarranjo, que também é o nome que se dá a essa avaliação, né, de alteração cromossômica em nível estrutural, mas que eu faço em escala menor, né, então é possível fazer a partir dessa verificação.